Hello guys, I'm back! Então, hoje é a nossa última aula antes da prova e hoje nós vamos ver também o nosso último conteúdo que vai cair na prova. E ele se chama Immediate Future. O que é isso? Immediate Future é o futuro imediato. Vamos lá! Então, o Immediate Future, ele é um tempo verbal. Futuro imediato, é um tempo verbal. A gente usa para falar de quê? Para indicar um futuro próximo, exprime um sentimento de certeza. Como assim? Eu comprei a passagem e eu viajo amanhã de manhã. Eu vou para Brasília, vou a trabalho. Então, é uma coisa que vai acontecer amanhã, é um futuro, mas é próximo, porque amanhã tá bem próximo, né? É só dormir e acordar. E é certeza, eu já tô com a passagem comprada, então já tenho certeza que amanhã de manhã eu vou viajar a trabalho. Então, é um futuro, vamos lá, recapitulando, é um futuro próximo, por exemplo, já acontece amanhã, eu tenho certeza porque eu já tô com a passagem comprada. Então, o immediate future a gente usa nessas ocasiões. Então, aqui é uma ação futura que já está planejada, pensada e certa de acontecer. Então, é exatamente esse exemplo que eu falei sobre uma viagem, por exemplo. Tá bom? Então a gente usa immediate future para isso, para falar de algum futuro próximo, algo que já está perto de acontecer e que eu tenho quase certeza, vamos colocar assim, 98% de certeza que vai acontecer. Os 2% a gente deixa por acaso, tá bom? E como que a gente faz para qual é a estrutura, como a gente faz para escrever uma frase, para fazer uma pergunta utilizando o immediate future? A gente vai ver aqui. Olha só, qual é a estrutura do immediate future? Primeiro, aqui nós estamos falando de uma frase afirmativa, que a gente sempre é a primeira coisa que a gente aprende. Então, qual é a estrutura? Aqui eu tenho a estrutura. Eu tenho aqui o subject, que é a primeira coisa que vem é o sujeito, que a gente já conhece. I, you, he, she, it, they, we, my mom, my mother, my sister, my dog, enfim. O sujeito da frase, isso aqui a gente já conhece. Então, numa frase afirmativa, a primeira coisa vem o sujeito. Em seguida, vem o verb to be, que aí a gente já conhece. O verb to be no presente, tá, gente? O verb to be que a gente já conhece. O am, o is e o are, tá bom? Então, ele vai combinar com o sujeito. Vem o verb to be. E aqui que tá a parte mais importante do immediate future. Qual é a parte importante? O going to, tá? Então, o immediate future, ele é uma junção do verb to be com o going to. Todas as frases do immediate future vão ter esse going to. E depois eu venho o verbo no infinitivo. Esse going to, gente, é indo. Exprime a ideia de que algo está bem próximo de acontecer. Como a gente fala que o immediate future é um futuro imediato, algo que já vai acontecer, por isso eu tenho esse going to. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. She is going to study. O que é que tá falando? Ela é como se fosse assim, ela tá indo estudar. Ah, deixei a minha filha na frente da escola de manhã. O que ela tá fazendo? Tá indo estudar. Ou, tô me arrumando aqui, tô botando a farda, tô pegando minha mochila, tô arrumando, tá quase dando a hora de ir pra aula. O que eu tô fazendo? I'm going to study. Eu estou indo estudar, tá bom? Então percebam, aqui eu tenho o sujeito, she, eu tenho o verb to be que combina com she, que é o is. She is, eu tenho o going to e tenho o verbo no final no infinitivo. She's going to study, tá bom, gente? Essa aqui é a estrutura do immediate future. Aí aqui eu coloquei outros exemplos. I am going to play soccer. Tô lá. Não sei se o pai de vocês faz isso, ou o irmão de vocês, ou vocês meninos. Tô lá calçando a chuteira, tal, bem bonitinho. Aí tua mãe pergunta assim: e aí, menino, vai pra onde? I'm going to play soccer. Eu tô indo jogar futebol. Porque é bem próximo, você já tá se arrumando pra ir, mas é um futuro bem próximo e é certo. I'm going to play soccer. Outra coisa, aqui ó, we are going to stay home. Ah, o que vocês vão fazer sexta-feira à noite? We are going to stay home. Nós vamos ficar em casa. Porque é o futuro imediato, foi o que a gente planejou. A gente não tem nada para fazer na sexta-feira à noite. A gente não vai sair. A gente tá sem dinheiro, a gente não pode ficar saindo por causa da pandemia. E aí? We are going to stay home. Nós vamos ficar em casa. Mais uma vez. Agora, vamos supor, aqui é de tarde. Aí a pessoa pergunta: e aí, o que tu vai fazer hoje à noite?
Hoje à noite é o futuro, ainda não chegou a noite, mas é o futuro bem próximo. Aí eu respondo, we are going to stay home. Nós vamos ficar em casa. Tá bom? Deu pra entender? Passando. Agora, quando as frases forem na negativa. Aí é bem simples, gente. É só seguir aquelas mesmas regrinhas que a gente usava quando falava do verb to be. Primeiro, a gente tem o subject, que é o sujeito. A gente tem o verb to be juntamente com o not. Isso aqui é o que acontece quando eu vou colocar a frase na negativa. O not, ele vem depois do verb to be e antes do going to. Então, she is not going to study. Aqui, ó, tem o going to e depois eu tenho o verbo no infinitivo. She's not going to study. Ela não está indo estudar. Ela tá se arrumando para ir para a escola, só que hoje é dia de interclasses. E aí, ela tá indo estudar? Não, she's not going to study. Ela tá se arrumando para jogar vôlei, porque hoje é dia do interclasses. Eu adorava interclasses quando tinha na minha escola, quando era criança. Então, por exemplo, she is not going to study. She's going to play volleyball. Ela tá indo jogar vôlei, ela não tá indo estudar, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, she isn't going to study. A gente já sabe que se eu juntar o is e o not, eu tenho isn't. Então também pode ser, tá, gente? Pode ser she is not ou she isn't, tá? Mesmas regrinhas do verb to be. Outro exemplo, I am not going to play soccer. Eu não tô indo jogar futebol. We are going... Opa, era pra ser we are not going to stay home, tá? Ou we aren't going to stay home. Esse aren't é o are plus not. Aqui eu esqueci de colocar o not, tá, gente? Foi um pequeno errinho. Mas we are not going to stay home. We aren't going to stay home. Beleza? E aí, vamos lá para a pergunta. A gente sabe que a pergunta, ela sempre começa com o verbo, seja o verbo auxiliar, seja o verbo to be, a gente sempre começa a pergunta com o verbo. E aí, o que acontece aqui não é diferente. Para fazer uma pergunta, eu uso primeiro o verbo to be, que nesse caso vai ser o is, o am, o are, ou o is, o am, o are, tá certo? Eu tenho o subject, depois eu tenho o sujeito, que nesse caso é o she. Depois eu tenho o going to, depois eu tenho o verbo no infinitivo e o ponto de interrogação que vocês sempre esquecem, tá? Por isso que eu até coloquei aqui na estrutura. Então, para fazer uma pergunta, a gente só troca o sujeito e o verbo to be de lugar. O verbo to be pula lá para frente e o sujeito vai para trás. Então, olha só. Is she going to study? Ela tá indo estudar? Tá vendo ela se arrumar para ir para a escola. Mas e aí? Será que hoje é dia de interclasses ou hoje é dia de aula? Is she going to study? Ela tá indo estudar? Are you going to play soccer? Você tá indo jogar futebol? Tô perguntando. Are we going to stay home? A gente vai ficar em casa? Pai, a gente vai ficar em casa. Ah, queria sair, entendeu? Are we going to stay home? Tá bom, gente? É muito simples o immediate future, até porque a gente já estudou o verb to be, e a gente já estudou o ing, e a gente conhece os verbos. Então, aqui é o immediate future. Coisa simples, tá bom? Mas não se esqueçam, immediate future para falar de futuro próximo e coisa certa, tá? E aí, a atividade de vocês, qual vai ficar? Deixa eu puxar aqui. Page 144, tá? 144, tem a explicação, lá no Important Point 1, a gente tá explicando, e a atividade 145, 145, questão 1 e questão 2. O que é que vocês vão fazer? Na questão 1, a gente só tem perguntas, e aí vocês vão ter que completar utilizando o immediate future. O verbo é aquele que tá lá entre parênteses. Então, já vou dar uma dica para vocês aqui. Vou dar a resposta da primeira. Eu tenho what, tenho o espaço em branco. Eu tenho you, o espaço em branco. E entre parênteses, eu tenho o verbo do. Aí, como que vocês vão completar? What are you going to do tomorrow? Tá vendo? Olha só. O verbo to be vem antes do sujeito. Qual é o sujeito? É o you. Então, what are you? E depois vem o going to mais o verbo que está entre parênteses. Então, what are you going to tomorrow? Isso vocês vão fazer em todas a questão 1. Vocês vão ter que completar a frase colocando ela no immediate future e usando aquele verbinho que está entre parênteses. Já na questão 2, a gente tem answers. Vocês vão responder as perguntas da questão 1. Então, por exemplo, quando eu pergunto what are you going to do tomorrow? O que é que você vai fazer amanhã? Aí ele vai dizer
I am going to work overtime. Eu vou trabalhar o tempo todo. Então, é isso que vocês vão fazer lá nas questões. Entre parênteses, eu tenho o verbo principal. E aí vocês vão completar colocando o verbo to be e o going to e o verbo principal para que possa, tá, responder a pergunta. Então, todas as perguntas, a letra C da questão 1 é a pergunta e a letra C da questão 2 é a resposta, tá bom? A letra A da questão... A única observação que eu tenho que fazer para vocês, houve uma troca. A pergunta da questão 1, a resposta dela é a letra... Desculpa, gente, confundi tudo. A letra A, pergunta da questão 1, letra A resposta dela é a letra B. E a pergunta da questão 1, a letra B, a resposta dela é a letra A, tá? É só isso. As outras segue corretinho. Pergunta letra C, resposta letra C. Pergunta da letra D, resposta letra D. Tá bom, gente? É só isso que vocês têm que fazer. Esse é o último assunto que vai cair na nossa prova, que vai ser no próximo sábado, tá bom? É isso. Bye, bye. See you.